Maravilha, gente. Vamos continuar falando sobre frase, oração e período. E agora a gente vai retomar um pouquinho o assunto de oração, tá bom? A gente já entendeu que oração é um enunciado que existe em função de verbo ou de locução verbal, é assim? Aí as orações se dividem em dois grandes grupos, tá bom? As orações coordenadas e as orações subordinadas. Vamos falar agora das orações coordenadas. Elas são orações que estão ligadas uma à outra apenas pelo sentido, são sintaticamente independentes. Ligam-se através de conjunções ou de vírgulas, podendo ser entendidas separadamente, sem que se perca o sentido individual de cada oração. Como é que eu sei isso, professora? É fácil. Você vai, para saber se uma oração é coordenada, você vai observar se ela está junto de uma outra oração. Portanto, nós estaremos falando de um período composto por pelo menos duas orações para poder analisarmos se a oração é coordenada, tá bom? Então vamos ao exemplo que fica mais fácil de a gente compreender. Oração coordenada, lembra aí, elas estão ligadas, né? São pelo menos duas orações que estão ligadas uma à outra, sendo que se você separar as duas, cada uma delas vai continuar tendo o seu sentido. Ela não vai perder o sentido porque foi separada da coleguinha, certo? Vamos ver então os exemplos. Aqui a gente tem: o aluno acordou cedo e começou a estudar. Eu marquei logo os verbos de vermelho aí para vocês identificarem mais facilmente. O aluno acordou cedo. Beleza. Uma oração de sentido completo, entendi tudo. E começou a estudar. Quem começou a estudar? O aluno, não é assim? Vamos analisar então os sentidos de cada uma dessas orações. O aluno acordou cedo e o aluno começou a estudar. Eu posso separar as duas frases, como estão separadas aqui, nesta etapa do exemplo. O aluno acordou cedo, o aluno começou a estudar. As duas frases estavam juntas antes, mas agora estão separadas e elas duas continuam fazendo sentido. Então, neste caso, nós temos uma oração coordenada, tá bom? Uma oração em que uma existe, a outra existe e as duas juntas existem também. Beleza? Vamos para frente. Outro exemplo. Eu queria ir à festa, mas minha mãe não deixou. Os verbos novamente estão marcados aí de vermelho para facilitar. E qual é o sentido individual de cada uma dessas orações? Eu queria ir à festa. Temos, portanto, a primeira oração. E ela tem sentido completo e não precisa da outra frase para ter sentido. Eu queria ir à festa. Ok. Agora, mas minha mãe não deixou. Esse minha mãe não deixou, ele não necessariamente precisa do sentido, da reunião com a outra frase para fazer sentido. Minha mãe não deixou. Ok. O que foi que a sua mãe não deixou? Aí é outra conversa. Podia ser: não me deixou ir à festa, não me deixou visitar minha amiga, não me deixou pegar um ônibus, não me deixou ir ao shopping. Mas ela não deixou você fazer alguma coisa, de fato. Certo? Então, mais uma vez, a gente tem uma oração que existe sozinha e outra oração que também existe sozinha. E as duas se reuniram aqui para formar um período composto por duas orações. Portanto, temos uma oração coordenada. Esta aqui está sendo coordenada por esta. A segunda sendo coordenada pela primeira. Beleza? Encerrada então essa parte, a gente vai lá na sala virtual fazer uns exercícios e depois a gente volta aqui para mais conteúdo.